Paz seja convosco, irmãos. Quero compartilhar uma palavra que está lá no livro de Ezequiel. É uma palavra muito conhecida nossa, mas que eu creio que Deus, Ele sempre tem algo novo a nos dizer. E lembrar, né, como muitas vezes a própria palavra diz, né, que fazia menção para trazer a memória, para lembrar, né, de fatos que já ocorreram, para que nós mantenhamos viva a memória do que já aconteceu, da operação de Deus e do quanto Deus ainda pode fazer. Então, a importância de nós revivermos certos textos da Bíblia. Ali em Ezequiel 37, eu vou ler ali a partir do verso 4, que diz assim: Disse-me então, profetiza sobre esses ossos, e lhes dize, ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim diz Adonai Yahvé a estes ossos secos: Eis que eu faço entrar alento em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós e farei subir sobre vós carne e vos cobrirei de pele, porei em vós espírito e vivereis. E sabereis que eu sou Yahvé. Profetizei, pois, como me foi mandado, e enquanto profetizava, houve um sismo, e logo, eis aqui um estremecimento, e os ossos se juntaram, osso com osso. Enquanto eu observava, eis que tendões e carne cresceram sobre eles, e os cobriu a pele por cima, porém não havia espírito neles. Então me disse, profetiza ao vento, profetiza ao filho do homem, e dize ao vento, assim diz Adonai Yahvé, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como me havia sido mandado, e o alento entrou neles, e viveram, e se puseram sobre seus pés uma multidão grande em extremo. Aqui a palavra que Deus traz ao meu espírito nessa tarde para compartilharmos é sobre esse espírito da profecia, de profetizar, de fazer declaração. O próprio Senhor incentivou, ou melhor, ordenou a Ezequiel que desse uma palavra de comando sobre aqueles ossos. Aquele era um vale, era uma visão que Ezequiel teve. Não era algo real, não era algo palpável, mas era uma visão de algo espiritual que revela algo natural, algo que está por acontecer, algo que no campo físico vai se concretizar. Mas naquele instante, Ezequiel está tendo uma visão. Não é algo que se possa tocar, não é algo que possa fazer em cima daquilo. Mas era uma visão que o Senhor estava dando a ele. E dentro daquela visão, o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele ordena algumas coisas que Ezequiel deveria fazer. E uma delas era profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Começa a palavra, ele dizendo, acaso poderão viver, diz o Senhor a Ezequiel, esses ossos? E Ezequiel vê aqueles ossos, como diz a palavra, ressecadíssimos, muito secos. E ele observa aquilo e como qualquer um de nós olharíamos e diríamos, não há vida e não há poder de ter vida algum dia sobre essa situação. Porém, o Senhor, ele deu essa visão e ele faz essa pergunta, poderão acaso viver esses ossos? E Ezequiel tem a postura que creio que quase todos nós, para não dizermos que não temos fé, diríamos, o Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Dentro da minha perspectiva, dentro da minha visão, dentro daquilo que eu imagino, eu não vejo como isso possa acontecer se de fato não acontecer um ato sobrenatural da parte de Deus, se não vier algo que venha de Deus para que aquela situação que está realmente no caos, caótica, totalmente inviável, totalmente impossível, ela possa vir a se concretizar.
E eu creio que todos nós, se Deus nos perguntasse essa pergunta, nós diríamos, talvez como Ezequiel: tu sabes, Senhor. Para não dizermos: olha, Senhor, coisa está crítica, né? Tá feio o negócio aí, só o Senhor na causa. E realmente só o Senhor na causa. E existem momentos na nossa vida que é só o Senhor na causa, que é só o Senhor intervindo, que é só a mão de Deus se movendo em favor das nossas vidas, em favor daquela situação, para que ela mude completamente. Porém, Deus, ele trata conosco em parceria. Desde o princípio, o Senhor resolveu assim, o Senhor decidiu assim, trabalhar com o homem em parceria. Deus cria o cenário perfeito para Adão, Deus cria o cenário perfeito para Eva, mas Deus dá ordem a Adão para dominar sobre a terra, para dar nomes aos animais. Deus está trabalhando em parceria. Deus está sempre trabalhando em parceria com o ser humano. E nós sempre falamos, irmãos, que aquilo que é da parte de Deus, certamente o Senhor vai fazer, mas aquilo que é da parte do homem, Deus não vai fazer. Um exemplo disso também está quando Lázaro é ressuscitado. Lá estava o Cristo, lá estava o Messias, lá estava o Senhor para realizar um grande e extraordinário milagre que ninguém podia acreditar, que também, diante dos olhos daquelas pessoas, o cenário era crítico. Ele já estava morto 4 dias. Ele já cheirava mal. Para que tirar aquela pedra? Para que remover? Para que mexer com velhas feridas? As irmãs já estavam sendo consoladas e chega Jesus e diz: tirem a pedra. Jesus não tira a pedra. Jesus ordena que tirem a pedra. Porque o poder para ressuscitar, o poder do milagre, ele já ia liberar a palavra. Ele já ia dar uma palavra de comando para que aquele corpo imóvel, aquele corpo que estava sem espírito, sem vida há 4 dias, ele já ia liberar a palavra. Porém, a parte que cabia ao homem, a parte de tirar aquele pedregulho ali da frente, para que o corpo pudesse vir para fora, Jesus fez questão de terceirizar, de passar a alguém, de determinar a alguém que o fizesse. E não é diferente nos nossos dias. Então Deus, ali no capítulo 37 de Ezequiel, ele diz: profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza para que venham tendões, profetiza para que venha carne, profetiza sobre esses ossos. E Ezequiel, ele obedece. Aí é que está. Muitas vezes nós não entendemos o comando do Senhor. Nós não entendemos aquilo que ele está nos orientando a fazer. Nós ficamos inertes, nós não tomamos parte nas decisões, nas ordenanças do Senhor, naquilo que ele está requerendo de nós para realizarmos naquele instante, e nós não fazemos nada. Mas Ezequiel fez. Ezequiel tomou a sua parte para si. E Ezequiel profetiza sobre aqueles ossos secos. E, pasmem, porque aqueles ossos secos, eles começaram a voltar à vida, contrariando tudo, contrariando toda a normalidade, contrariando tudo que era normal da época, que era racional, contrariando a racionalidade. Aqueles ossos começam a se ligar, aqueles ossos começam a se juntar, há um barulho, há um ruído, há um som, há osso batendo com osso. Agora eles estão se juntando, e depois desses ossos se juntarem como num quebra-cabeça, se montando uns aos outros, agora começam os tendões, começa a carne, começam os músculos. Então, algo de Deus para nós, para os nossos dias, para a nossa hora, para o nosso tempo, irmãos, nós precisamos voltar a crer.
Nós precisamos absolutamente voltar a crer, nós precisamos voltar aos primórdios da palavra, nós precisamos voltar a ter fé naquilo que pregamos, naquilo que estamos anunciando. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo voltará, Jesus Cristo, ele liberta, Jesus Cristo, ele transforma. Jesus Cristo opera maravilhas. Jesus Cristo, ele pode dar vida aos mortos, ele pode dar vista aos cegos, ele pode tirar aqueles que estão encarcerados em prisões da sua alma, no seu ser, ele pode tirar as prisões, ele pode curar uma pessoa que esteja mentalmente perturbada. Jesus pode, só que nós precisamos voltar a crer que ele pode fazer isso. Ele pode fazer, ele sabe como fazer. Só que nós é que precisamos voltar a crer, voltar a crer, voltar a acreditar, voltar a confiar, voltar aos primórdios, às raízes, acreditar. Porque no momento que nós crermos, quando nos é dito, profetiza sobre tal situação, nós não vamos achar que é uma besteira a gente profetizar. Não, mas a situação está tão ruim, o clima no meu trabalho ele está horroroso, não dá para mudar, há um conflito latente, há um conflito que a qualquer momento pode estourar, mas eu vou voltar a crer, eu vou voltar a acreditar, e se o Senhor está me dizendo hoje, profetiza sobre esse ambiente, profetiza sobre o teu lar, profetiza. Então eu vou começar a proferir palavras, mas crendo que o Senhor, ele vem atrás, ele vem confirmando essa palavra. Ele vem dando cura. Tantas vezes nos cultos em que eu participava, havia os pastores, eles ministrando e falando sobre a cura. E a cura, às vezes, ela não se materializava ali instantaneamente. E eu vim entender isso muito depois, que a cura, ela muitas vezes, ela pode ser instantânea, que é caracterizado um milagre, né? O sinal de Deus, um milagre instantâneo, ou ela pode ser num processo. Você começa a confessar, eu fui curado, eu sou curado, eu sou curado. E quando você vê, você realmente está curado. Porque você confessa, a palavra já me curou, o Espírito já me curou, o Senhor já me deu a cura, o Senhor já me deu a cura, o Senhor já me curou, o Senhor já me curou. E quando nós vamos enxergar, nós vamos ver que fomos curados. Há muitos anos atrás eu tive uma enfermidade, fui acometida de uma enfermidade que realmente na época eu era dessas pessoas que eu não acreditava que um cristão poderia ter isso. Tolamente, erroneamente, de uma forma ignorante da minha parte, eu não achava que uma pessoa cristã poderia ficar em depressão. E eu fiquei num estado terrível de depressão. Num estado de sentir pânico, de multidão, de aglomerado de gente. Num estado de ter que ficar pelo menos com alguém, porque eu sentia um terror dentro de mim, um medo dentro de mim muitas vezes. E foi uma situação, foi um tempo, foi um período que eu atravessei e que foi necessário atravessar. E eu atravessei aquele período e eu lembro uma palavra de uma médica. E ela me classificou naquele momento, me diagnosticou como alguém que tinha bipolaridade. E eu concordo que naquela época eu estava bipolar realmente, né? Minhas emoções estavam em picos, né? Uma hora estava lá em cima, outra hora estava lá embaixo, estava um caos terrível na minha vida nesse momento de doença. E eu concordo, né, com esse diagnóstico na época. Porém, o que eu não posso concordar e não pude concordar foi com o parecer dela quanto aos pacientes que ela tinha. Ela disse, tem gente aqui que eu trato há 20 anos.
E no meu espírito, porque eu não tive coragem de reagir, eu estava muito fraca, né? Fraca realmente. Mas no meu espírito eu digo, isso não vai acontecer comigo. Não vai ser dessa forma comigo. Eu fiz o tratamento que eu precisava fazer. Eu me revesti de força, eu me revesti de poder. Eu fui para Deus tão intensamente, procurei o Senhor durante esse período. Clamei ao Senhor, clamei pela minha cura, clamei pela minha cura, clamei pela minha cura, orei pela minha cura, decretei a minha cura e finalmente eu fui curada. Finalmente não ficou resquício daquela pessoa. Eu mesma ia fazendo a minha própria avaliação, não, eu estou em 70, eu estou em 80, não voltei a ser a pessoa que eu era ainda, mas vou chegar lá, vou chegar lá. Então era essa confiança que eu tinha, eu vou chegar lá, eu vou sair dessa situação. E muitas vezes, irmãos, o que nos está faltando é nós profetizarmos, é nós proferirmos palavras de poder e de autoridade, assim como nós temos, às vezes, o mau hábito de permitirmos que palavras de derrota saiam da nossa boca. Esse mau hábito, essa má escolha de palavras, essa abertura para o inimigo entrar e tomar conta, isso não deveria acontecer. Essas portas abertas para o inimigo entrar e fazer ali a sua habitação não deveria acontecer. Mas o contrário que deve acontecer, eu devo liberar no mundo espiritual palavras de vida, palavras de cura, palavras de libertação, palavras de prosperidade, palavras de solução, palavras de harmonia, palavras de paz. Se nós estamos vivendo dentro de um ambiente caótico, se nós estamos vivendo dentro de um ambiente de confusão, de contendas, em nome de Jesus, nós liberamos a palavra de paz, de harmonia, de graça de Deus. E essa paz, ela vai adentrar os nossos lares e ela vai fazer a habitação ali. Mas para isso precisamos voltar a crer que isso é real, que nós não estamos brincando de ser crentes, que nós não estamos brincando de carregar uma Bíblia todos os domingos para a igreja, ou seja lá o dia do culto principal. Nós não estamos brincando de ouvir canções. Não, a palavra tem poder. A palavra tem poder para curar. A palavra tem poder para libertar. A palavra tem poder para transformar. A palavra tem poder para dar vida aos mortos. A palavra tem poder. Então é nisso que nós precisamos crer, é nisso que a nossa fé precisa se voltar, é voltar-se para o primórdio, para os primórdios, para crermos, absolutamente crermos no poder sobrenatural de Deus, que Ele é poderoso para operar e Ele opera, e Ele cura, e Ele cumpre a sua palavra. Mas nós está muitas vezes faltando, é que nós precisamos voltar a crer naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos proferindo. Eu ouço hoje em dia o nome de Jesus sendo usado de forma tão banal por pessoas do nível da comédia, por pessoas sem respeito, sem temor nenhum por Deus, proferindo em nome de Jesus e logo em seguida proferindo palavras de baixo escalão. Na vida dessas pessoas, o nome de Jesus não tem poder nenhum. Não porque você não vive em Cristo. Não porque você não vive
debaixo da graça, nos mandamentos, nos estatutos e debaixo da poderosa mão de Deus. Não, enquanto você profere de qualquer jeito, de forma banal, de forma zombeteira, de zombaria, não tem poder. Mas na vida daquele que tem uma aliança com Deus, na vida daquele que confia no Senhor, na vida daquele que fez do Senhor o seu esconderijo, o seu alto refúgio, que fez do Senhor a sua fortaleza, fez do Senhor a sua morada, fez dos mandamentos do Senhor aqueles onde você tem prazer de andar, de dia e de noite, você medita nele e essas palavras vão sendo impregnadas dentro de você. Elas vão tomando forma, e ao tomarem forma, elas começam a criar algo dentro de você. É fortalecer a sua fé, fortalecer a sua fé. Então você tem coragem e você tem ousadia para proferir e liberar palavras sobre o que quer que seja na sua vida. Qual área precisa de um toque, de uma manifestação de Deus? Qual é a área da tua vida? Qual é a área que você precisa de uma manifestação do poder de Deus sendo manifesto? Seja qual for, o Senhor vai manifestar. Mas profetiza, libera a palavra. Libera a palavra de cura, libera a palavra de libertação, libera a palavra de paz, libera a palavra de reconciliação, libera a palavra de salvação, libera, em nome de Jesus, libera, porque a tua vida ela vai mudar sim, a tua casa vai mudar sim, a tua família vai mudar sim. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a crer, irmãos, e não achar que é brincadeira, ninguém está brincando. Nós temos experiências com o Senhor e temos vivido essas experiências porque cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos que Ele transforma. Mas cremos também que nós precisamos de um compromisso maior com o Senhor, de um alinhamento maior com o Senhor, de uma sintonia, de estarmos com conectividade com o Senhor, estarmos ligados a Ele. E assim a nossa fé vai cada dia sendo fortalecida. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse instante e pedir que o Senhor, Ele venha renovar as suas forças, renovar a sua fé. Em nome de Jesus, renovarmos. Pai, em o nome de Jesus. Senhor, nós usamos o nome de Jesus com poder e autoridade pela qual Tu nos deste. Agora, Senhor, eu venho diante de Ti e eu apresento a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que tem passado lutas, dificuldades, Senhor, tem passado por momentos turbulentos na sua vida. E, ó Deus, muitas vezes nós deixamos de crer na Tua palavra, deixamos de crer na eficácia do Teu poder, Senhor. Deixamos de acreditar que a fé funciona, meu Deus. E que seguir as tuas diretivas é o melhor que nós podemos fazer. Portanto, ó Deus, em o nome de Jesus, eu te peço agora, onde estiver o meu irmão enfraquecido na sua fé, que tu venhas renovar a sua fé agora, Senhor. Que tu venha e entre no coração dele e que ele comece a ser renovado pelo poder do teu Espírito. E a sua fé, Senhor, ela se torne forte e inabalável diante de ti. Pai, em nome de Jesus, renova as forças do meu irmão, renova a fé do meu irmão, Senhor, e que ele venha, Senhor, liberar a palavra, Senhor, libera a palavra através da vida do meu irmão, que ele abra a boca, Senhor, porque diz a tua palavra, Senhor, abre a boca e eu a encherei, Senhor, tu encherá a nossa boca com a tua palavra, Senhor, meu Deus, que ele profetize, que ela profetize sobre essa situação, ó Deus, até que o milagre aconteça, até que, Senhor, ó Deus, o poder seja manifesto e seja materializado aquilo que nós estamos decretando no mundo espiritual, para que no mundo físico aconteça, Senhor, assim como Ezequiel no vale dos ossos secos, Senhor, naquela visão do mundo espiritual, mas algo real, algo físico ia acontecer, Senhor. Portanto, ó Deus, em o nome
nome de Jesus, que algo físico venha se materializar através do momento que nós começamos a liberar a palavra. Talvez não acontecerá instantaneamente, talvez, Senhor, nós tenhamos que repetir os nossos exercícios, Senhor, de proferir e de declarar a tua palavra, mas, Senhor amado, em nome de Jesus, que o meu irmão e a minha irmã, eles creiam absolutamente, eles creiam, Senhor, no teu poder e determinem, pelo nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, chegará sobre a sua vida, chegará sobre tudo aquilo que eles colocarem, Senhor, sobre tudo aquilo que eles profetizarem, qualquer que seja a área da vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, queridos, em nome de Jesus, fica essa palavra com você. Para materializar, meu irmão, primeiro nós liberamos palavras no mundo espiritual, para que no mundo físico aconteça. Então, guarde essa palavra, que ela penetre no mais íntimo do teu ser e que o Espírito Santo faça um impacto dentro de você que você necessita, o rebuliço dentro da tua vida, meu irmão. Porque o Espírito Santo é ação, o Espírito Santo é ação, ele é atividade, ele é mobilidade. Que ele faça isso na tua vida em nome de Jesus. Meu irmão, se essa palavra foi relevante na tua vida, eu peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal, compartilhar essa palavra, dá o likezinho para nós, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida.